Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma notícia com o Porto. Hoje vamos também falar junto com o quadro de notícias, né? A boa notícia. E eu vou logo começar por elas, né? Ontem eu citei aqui que o prefeito aqui de Poços de Caldas, o prefeito Sérgio Azevedo, ganhou o título de prefeito amigo da criança. Isso mesmo, pessoal. Então essa notícia é importante a gente estar falando aqui, frisando, porque a criança é um ser maravilhoso, né? Logo quando ela nasce e vem com uma... Só Deus explica, né? Só Deus explica a ciência, né? A criança, ela percebe quando a pessoa é do bem, tem um coração bondoso, né? E é uma pessoa que faz bondade, né? E o prefeito Sérgio vem se mostrando, tem se mostrado aí ao longo do seu mandato e da sua vida profissional, que é amigo da criança, gosta de criança. Você percebe aí as fotos que as crianças estão sempre sorridentes, abraçando ele. E isso é importante a gente estar divulgando aqui. Ainda mais uma sexta-feira, né? Vem o final de semana aí pra gente pensar bem o que vai fazer em termos de boas ações. E a outra boa notícia, né? Eu falo já já, tá certo? Então vamos continuar aqui, vamos falar da Covid aqui em Poços. A Covid-19 tem avançado, né? Tem dias que ela avança um pouco mais, um pouco menos, mas o fato é que ela está avançando. E isso é por conta do frio, né? E também das pessoas aí que talvez não esteja se precavendo aí em termos de fazer a sua higienização, máscaras, ou alguém está trazendo essa doença de fora. Então você fique atento, pessoal. Vamos lá, olha só. 225 casos confirmados. 120 casos, 120 pessoas se recuperaram, 6 óbitos, 10 internações em UTI e 89 pessoas em isolamento domiciliar. Então fique atento. O percentual permanece o mesmo de ontem, aí entre 31,5%, 31,9%, praticamente 32%. Então vem se mantendo. Isso é bom, mas acende a luz amarela com relação ao número de casos, que, como eu citei agora há pouco, 225. Esse número precisa cair, mas isso vai depender de você que está aí nos ouvindo, né? De mim, das outras pessoas, né? Então fique atento. Eu vou dar uma outra notícia aqui. Olha só, falei ontem a vacinação contra sarampo. É importante. Vou estar falando todos os dias da vacinação contra sarampo, porque o Estado esperava 9 milhões de doses ser aplicadas, mas infelizmente ontem tinha sido registrado apenas 1 milhão de doses. Na verdade são 9 milhões. Para 1 milhão, diferença muito grande. E Poços de Caldas está fazendo a sua lição de casa. Está fazendo, dando entrevista, publicando para as pessoas visitar o posto de saúde para ser vacinado. Então não perca tempo, o frio está chegando e o risco aumenta, né? Para você pegar a doença. Certo? Vamos lá. Olha só, a prefeitura de Rio Branco, né? Os vereadores da prefeitura de Rio Branco ontem aprovaram, né, por 10 votos contra 6 o projeto de lei que regulamenta regulamenta a reforma da previdência dos servidores públicos da capital. O texto ainda diz que ser sancionado e passa a valer a partir de 90 dias após a publicação, né?
Com a aprovação da lei, a alíquota passa de 11% para 14%, com relação à previdência do funcionalismo público da cidade. Isso conforme segue a lei que foi aprovada no Congresso. Um outro problema, quem está enfrentando um outro problema, pessoal, aqui é o pessoal de Santa Catarina, lá da Zona Norte. Olha só, realmente preocupante, é lamentável que tenha acontecido isso. Os produtores estimam a perda de até 90% na produção de bananas. Isso devido ao ciclone bomba ter passado lá na região, né? Todo mundo soube aí, está sempre sendo comentado nas redes sociais. Só para vocês terem uma ideia, mais de 2,5 milhões de pés de banana foram destruídos pelo vendaval. Falando ainda de outro estado aí, Porto Velho tem a pior nota, é isso mesmo, tem a pior nota do ranking das prefeituras. Isso do Brasil, pior ranking. Por quê? A prefeitura não está divulgando, né? Não está atualizando aí todos os contratos de licitações, inclusive emergenciais do Covid-19, com relação à transparência, né? Que isso é obrigatório. Tudo que for gasto na prefeitura, na Câmara dos Vereadores, tem que ser divulgado no site da prefeitura. E segundo o levantamento aí internacional, foi analisado e tem muito pouco. E o que tem não está detalhado para saber onde a prefeitura está gastando o dinheiro. A prefeitura diz o seguinte, que está tendo dificuldade aí para lançar os dados. Olha, peraí, você teve aí 4 anos para resolver o problema. Agora no fim do mandato já do prefeito que foi detectado aí dificuldade. Isso aí para mim tá mostrando o seguinte, é falta de competência, né? Pois é, e é lei, né? Então aí cabe aí uma sanção com certeza aí ao prefeito de Porto Velho. Uma outra que está acontecendo aí no estado de Alagoas, Maceió foi reaberto, né? O prefeito de Maceió reabriu o comércio e está muitos economistas, pessoas da própria prefeitura, da própria saúde, não concordam com a reabertura do comércio, porque muitos comerciantes não estavam preparados para essa reabertura. Hoje pela manhã o comércio reabriu e estava uma aglomeração terrível, muita gente nas ruas, muita gente sem estar usando máscaras, estabelecimentos não estavam preparados. Então, segundo especialistas, avalia o seguinte, que foi prematuro e foi precipitada a postura do prefeito de Maceió. Só para vocês terem uma ideia, Maceió ontem estava com 95% de ocupação dos leitos. Então, já viu como é que... Meu Deus, vamos pedir para Deus para que não piore. Mas, diante do que estava acontecendo hoje pela manhã na cidade, aquele tumulto, gente andando, tudo aglomerado, não estavam separados. Então, só pedindo para Deus proteger, e o prefeito põe a mão na consciência e reveja, né? Reveja essa posição, porque realmente pode se complicar a cidade. Rio Grande do Sul, vamos falar do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ontem foi um dos estados a temperatura mais baixa do país. Isso mesmo. Olha só, o município de Canela, na Serra, foi a cidade mais fria do Brasil ontem. Só para vocês terem uma ideia, foi registrado a temperatura de 2,3 negativo. Isso mesmo, 2,3 negativo. Geada em várias cidades, em várias regiões. Nessa sexta-feira, né? E na cidade também de Guaraí, na fronteira oeste, a temperatura chegou
a 1,6. E a sensação térmica parecia que você estava ali dentro de um cubo de gelo. Era 6 negativo. Realmente, para quem gosta de frio como eu, tá um prato cheio, muito bom. E um fato lamentável hoje, pela manhã e por volta das 5h30 da manhã, a Polícia Federal, isso mesmo, a Polícia Federal, fez busca e apreensão na casa do senador José Serra, do partido PSDB, e também da sua filha, né? Lá levaram documentos, computadores, celulares. O senador José Serra está sendo investigado e ele está sendo acusado aí pelo Ministério Público de desvio de 40 milhões de reais, onde a construtora Odebrecht pagou para José Serra esses 40 milhões de reais. E segundo a investigação, esse dinheiro foi parar numa conta na Suíça, onde a sua filha estava administrando a quantia. Então a sua filha também foi devastada aí a sua casa, levaram documentos, celulares, computadores. Um outro empresário aí ligado ao José Serra, lá do Rio de Janeiro, também a Polícia Federal esteve em sua casa, é o Ronaldo César Coelho, levando aí documentos e também celulares e computadores. Fica aí lamentável para mim. Pode ser qualquer um, roubou, tem que pagar. Tem que pagar e tem que ser preso. Tem que ser preso. Vamos voltando aqui. Vamos falar agora da região internacional. Vamos começar aqui pela cidade, né? Aliás, pelo estado da Inglaterra. A Inglaterra suspende a quarentena para viajantes de 50 países. Mas o Brasil e os Estados Unidos estão fora dessa lista. Não apareceu na lista dos 50 países. Mas também eles não estão aí olhando, né? Segundo o porta-voz aí da Inglaterra, os brasileiros e os americanos talvez irão poder entrar no país. Mas antes de entrar, vai passar por uma quarentena. Então aí fica aí aos brasileiros e os americanos atentos aí que forem viajar para a Inglaterra. A Argentina também fez um controle aí, uma alta avaliação aí das pragas, né, dos gafanhotos que estão na região. Segundo o ministro da Agricultura, eles conseguiram aí eliminar uma boa parte dos insetos. Então, pelo que, segundo o ministro falou hoje pela manhã, a crise, né, e a preocupação toda aí na área agrícola com relação a essa praga está aí bem amenizada e talvez não vai dar um impacto como era esperado. Graças a Deus, aí os argentinos. E a Coreia do Sul, aliás, a Coreia do Norte, o ministro lá, o Kim Jong-un, declara que o sucesso foi brilhante aí no combate da pandemia da Covid-19. Segundo o Kim Jong-un, nominho bem fácil de falar, né? Está zerado aí a doença no seu país, a doença do Covid-19. Esperamos que sim, né? Porque essa doença é bom a gente estar sempre lembrando. Ela veio para ficar. Por quê? Ainda não saiu a vacina. Ela só acaba quando sair a vacina, né? Saiu a vacina, você vacinou, você está protegido de ser contaminado pela doença. Enquanto isso, tem que ficar atento sempre, usar máscara, né? Se levar 2 anos, vamos ter que usar máscara durante 2 anos e fazer higienização das mãos. É importante que fique claro aqui e que você não tenha dúvida. Essas foram as notícias de hoje. Então, um excelente
final de semana, né? Fique com Deus, se cuide da sua saúde e dos seus familiares. Beijo no coração. Fui, minha gente. Tchau, tchau.